De um lado, dizem que o capitalismo é um sistema horrível que busca o lucro e a exploração das pessoas acima de tudo. Do outro, que o capitalismo é o melhor sistema que existiu até hoje e que proporciona tudo que nós temos. O que não te contaram é que toda moeda tem 3 lados. Fala rapaziada, antes de mais nada meu nome é Paulinha e esse é os 3 lados da moeda, em que eu falo de política e economia de uma forma diversa. Então eu vou trazer um assunto para vocês e ver várias perspectivas sobre ele. E hoje vamos falar de conceitos, o que é o capitalismo. Se você tem dúvida também sobre o que é o socialismo e o comunismo, já tem vídeo no canal e no Insta falando sobre isso. Bom, o que é o capitalismo? A definição exata desse tipo de sistema vai variar muito dependendo do autor. Então eu vou fazer uma explicação que não vai ser simplista, tipo, é um sistema que quer lucro acima de tudo e vai foder com a gente. E também não vou falar que é um sistema maravilhoso. Mas eu vou aprofundar de forma mais básica de onde vem esse sistema. Bom, um sistema é como vai ser regida a sociedade, como se vão dar as relações entre a sociedade, as relações de troca, as relações entre os seres humanos. O sistema capitalista, ele não foi uma coisa criada, como o socialismo, por exemplo. Não foi uma coisa inventada, mas foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo. Foi a evolução do comércio ao longo do tempo. Para você entender melhor a evolução do comércio, vê meu vídeo em que eu falo sobre a formação do Estado. Mas vamos voltar, que aqui você não vai precisar ver vídeo nenhum para entender o que é o capitalismo, apenas esse mesmo. O capitalismo a gente pode se basear na economia de mercado para falar dele. Economicamente, definindo o capitalismo, ele é o sistema em que a economia de mercado vigora. Como assim? O que é economia de mercado? Na economia de mercado, os bens são trocados, distribuídos, produzidos e os preços definidos de acordo com a oferta e com a demanda. Calma que eu vou explicar. Demanda são pessoas querendo e podendo comprar os produtos e serviços da sociedade. E oferta são pessoas que podem e têm bens para vender bens ou serviços, o que quer que seja, em uma sociedade. Assim, a quantidade que as empresas vão produzir, vão vender e os preços, eles dependem das pessoas que querem comprar e das pessoas que querem vender. Se tem muita gente querendo comprar, o preço provavelmente vai subir. Se tem pouca gente querendo comprar, o preço provavelmente vai cair e assim por diante. Fala, pô, Paulo, é basicamente isso? É, porque o capitalismo ele se baseia na economia de mercado. Quem vai decidir e quem vai alocar os recursos, ou seja, para onde vai cada produto, depende das trocas voluntárias entre os indivíduos e da oferta e da demanda. Já no socialismo, como eu explico no outro vídeo, não. Numa economia socialista ou planificada, como também é chamada, o que acontece é que o governo controla tudo. Ele detém todas as empresas, os meios de produção e decide quanto vai produzir de arroz, quanto vai para cada família, os preços e qual que seria o problema nisso, né? Então, qual que seria um ponto vantajoso do capitalismo sobre a ótica econômica, sobre a economia de mercado? Os preços, eles dão sinais pra gente. Então, por exemplo, no começo da pandemia, o preço do álcool em gel foi lá pra cima. E aí eu até perguntei esses dias no meu Insta, isso foi positivo? E teve muita gente que falou, não, só tem desvantagem. Qual que é a vantagem disso? O que acontece é, muita gente queria comprar álcool em gel, mas não tinha muito produto, tinha pouco produto para vender. As empresas viram que muita gente queria e subiram os preços. O preço foi pro alto, mas isso era uma sinalização do mercado. De quê? De que falta álcool em gel. Quando os preços subiram, as empresas começaram a produzir mais, outras empresas que nem produziam passaram a produzir álcool gel e máscaras e a oferta desses produtos aumentou. Então tinha mais para as pessoas, foi quando o preço caiu e os recursos foram alocados de uma forma eficiente. Além disso, no começo, quando o preço estava, por exemplo, R$10, se o governo falasse, não vai poder ser R$10, eu obrigo que seja R$2 para ficar barato para todo mundo, não teria o resultado desejado. Historicamente isso já aconteceu, inclusive no governo Sarney, quando ele tentou controlar preços. O que aconteceria nesse cenário é eu, que iria comprar 10 álcool em géis, vejo que o preço está R$2, eu vou comprar 10, 15 e não vai sobrar para outras pessoas. Quando o preço é elevado nessa dinâmica de mercado, eu compro menos, o que faz com que acabe sobrando mais álcool gel para outras pessoas comprarem e cada um comprar e utilizar só um pouquinho. Isso não é uma coisa inventada, é uma coisa que simplesmente acontece nesse mecanismo de mercado. Outra definição boa, também simples e sem ficar viajando muito na maionese do capitalismo, é a evolução do comércio. Como eu explico no vídeo da formação do Estado,
o comércio ele foi evoluindo ao longo do tempo. E conforme foi se dando essa evolução, foi aumentando a integração entre as pessoas, a quantidade que elas queriam vender aumentou, foi possível empreender, produzir coisas novas, produtos novos de acordo com a necessidade das pessoas e produzir em grande quantidade, sendo que há muito tempo se produzia uma quantidade muito pequena para poucas pessoas e foi possível escalar a produção, ou seja, produzir em grande escala. Então, a evolução do comércio, antes, lá no feudalismo, que não existia isso, as pessoas nasciam pobres, morriam pobres, era produzido para pouca pessoa, você produzia só para sua subsistência, ou seja, só para você poder sobreviver e olhe lá, isso mudou. Conforme o comércio foi evoluindo, as trocas foram aumentando, as pessoas puderam mudar de posição social, o rico pôde ficar pobre, o pobre pôde ficar rico, as pessoas puderam mudar e puderam trocar mais as coisas entre elas, comprar e vender. Esse comércio foi evoluindo e deu origem ao sistema capitalista, como nós entendemos e vivemos hoje. O capitalismo não necessariamente significa um livre mercado, porque a economia de mercado que ocorre no capitalismo, como eu expliquei, ela pode ser muito livre ou pouco livre. A gente tem países que são extremamente livres, como por exemplo Dinamarca ou então Singapura, Estônia também é muito livre, e países pouco livres, como por exemplo o Brasil. Não sei se muita gente sabe, mas em vários critérios utilizados para ver se o Brasil é livre ou não, ele é muito pouco. Se vocês tiverem curiosidade, vejam o Index of Economic Freedom, que é o índice de liberdade econômica. Também tem vídeo no canal falando dele. Tá, e a questão que não quer calar, que todo mundo pergunta, ele quer o lucro desenfreado? É um sistema que, por se basear numa evolução do comércio para produzir cada vez mais, produzir para mais pessoas, vender e de ser de acordo com a oferta e a demanda, sim, existe uma busca por trás dele que é do lucro, que é de ganhar dinheiro. O fato de que isso é bom ou ruim vai variar muito e não é uma análise simples. Porque pode muito bem uma pessoa que está produzindo, como eu dei exemplo, álcool gel, para lucrar, para ganhar dinheiro, beneficiar outras pessoas. E como a gente viu, desde o advento do capitalismo, a pobreza diminuiu drasticamente. Antes, cerca de 90% da população vivia em pobreza. Hoje, cerca de 90% não vive mais na pobreza. Não que não tenha que melhorar de forma alguma, ainda tem muito. Mas desde que esse sistema se instaurou, que foi possível produzir mais para mais pessoas e a um preço baixo, que a divisão do trabalho também traz isso, foi possível sim com que as pessoas produzissem mais, tivessem mais acesso e a pobreza reduzisse. De forma simplificada, esse é o sistema capitalista. Eu vou deixar minha bibliografia, alguns autores que eu indico para vocês lerem, para quem se interessar mais. E é isso, muito obrigada. Curte, manda para aquele amigo seu que precisa entender melhor, começar a entender o que é esse sistema que a gente vive, para além dessas frases prontas e simplistas, e deixa o seu comentário.